E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar para vocês a respeito de um filme. Na verdade, esse filme ele foi inspirado num livro que foi inspirado numa história real. E esse filme, quando eu assisti, ele me impactou. Só que eu confesso que muitas das mensagens desse filme, elas passaram a me impactar bem mais à medida que eu fui crescendo, que eu fui vivendo e principalmente agora que eu já tô aí na casa dos 30. E o filme em questão é o filme Into the Wild, que no Brasil veio como Na Natureza Selvagem, é um filme de 2007 dirigido pelo Sean Penn. Para quem nasceu na geração dos anos 90 igual eu, talvez vocês já estejam familiarizados com esse filme, porém, quem pertence às gerações mais novas, eu acho que existe uma possibilidade de vocês ainda não conhecerem, então eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês. O filme ele vai contar a história do Chris McCandless. Ele é um jovem de uma família classe média, uma família com condições boas, e ele está insatisfeito com a forma como a sociedade é, principalmente a questão do materialismo, e aí ele embarca nessa jornada para chegar até o Alasca, e durante esse processo ele vai conhecendo pessoas, se conectando com pessoas. Nos últimos anos de vida do Chris, ele vivia totalmente solitário no Alasca, dentro de um ônibus, dentro de um parque nacional, e ele era responsável por caçar seu próprio alimento, e ele tinha um diário onde ele escrevia alguns pensamentos, algumas observações. Um grupo de pessoas encontrou a placa onde ele pedia ajuda, né, falava que ele estava muito debilitado, sozinho, porém, infelizmente, quando o encontraram esse pedido de ajuda, ele já tinha falecido. A causa da morte dele, se eu não me engano, foi fome, e acredita-se que ele tenha comido algo, que tinha alguma toxina, e que isso pode ter contribuído também com o falecimento. O ônibus que o Chris vivia, ele acabou virando uma atração turística, porque tanto o filme quanto a história de vida do Chris inspiraram muitos jovens, então muitos jovens peregrinavam em busca de visitar esse local. Porém, como era um lugar de difícil acesso, era muito perigoso, e por conta disso as autoridades acharam melhor retirar o ônibus. Então hoje ele se encontra, se eu não me engano, que eu pesquisei, em um museu numa universidade na Alasca. E como eu comentei anteriormente, o Chris ele fazia anotações num diário, né, que foi encontrado junto com ele, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das anotações. Muitas pessoas vivem em circunstâncias infelizes e ainda assim não tomam a iniciativa de mudar sua situação porque estão condicionadas a uma vida de segurança, conformidade e conservadorismo. Tudo isso pode parecer da paz de espírito, mas na realidade nada é mais prejudicial ao espírito aventureiro dentro de um homem do que um futuro seguro. O núcleo básico do espírito vivo de um homem é sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências e, portanto, não há alegria maior do que ter um horizonte em constante mudança, para que cada dia tenha um sol novo e diferente. Esse texto, para mim, é como se fosse um soco no estômago, porque quantas pessoas elas não deixam de arriscar e tentar algo porque tem medo do incerto. E aí vivem uma vida que não é a vida que elas gostariam de levar. Um dos meus maiores medos é justamente viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Olhar para trás e não se orgulhar do que vê e falar: "Deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo". Tanto essa que eu vou compartilhar agora com vocês, quanto a primeira que eu passei para vocês, foram as 2 que mais me atingiram em cheio, mas essa segunda foi o motivo que eu resolvi fazer o vídeo, e também é a que mais fez sentido quando eu vim morar no exterior, que é: "A felicidade só é real quando é compartilhada". Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, eu sempre fui muito acostumada com a minha própria presença, sair para comer sozinha, e durante grande parte da minha vida eu lidei muito bem com isso. Porém, apesar de ser uma pessoa sozinha, eu sempre tive familiares que sempre se importaram muito comigo, pessoas maravilhosas, eu dei sorte de ter uma família boa, o que eu sei que não é a realidade de muitos, mas acho que foi através da experiência de morar no exterior que eu entendi o significado dessa frase, que eu entendi a importância de ter conexões humanas, e eu entendi que a solidão acho que é uma das piores coisas que pode acontecer para um ser humano. E eu ainda sou bastante introspectiva, eu acho que isso faz parte da minha personalidade, eu ainda gosto de fazer muita coisa sozinha, eu sinto paz de espírito, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, não tenho problema em, por exemplo, sair para comer sozinha, eu consigo,
curtir da mesma forma, porém eu confesso que é bom você ter pessoas que você ama por perto e compartilhar momentos com elas também. Toda vez que alguém da minha família tem a oportunidade de vir aqui me visitar é muito bom compartilhar esses momentos com eles, é muito divertido. E é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.